O cliente, ele me chama para fazer uma obra que vai ter um prazo de 6 meses. Preste atenção, eu vou já dar o preço hoje do que eu vou executar durante os próximos 6 meses. Vamos dar um exemplo prático do cliente que me procurou em fevereiro. O cara me procurou em fevereiro, apresentou o projeto, conversou, eu apresentei minha proposta base, com base em quê? Nos preços do mês de fevereiro. Eu procurei cotação de mercado, eu fui atrás de fornecedores, baseado no preço de fevereiro. Então, eu tenho um preço base. O cliente passa mais uns 10, 12 dias fazendo o quê? Procurando preço, procurando outras empresas. Resultado, quando ele realmente assina contrato, que a gente vai começar a obra, basicamente já é um ou 2 meses depois. Considerando bem, sendo bem sincero, vamos considerar que nessa transição de negociação eu tenha demorado um mês. Então, no mês de fevereiro eu fiz o meu orçamento, a base de preço foi em fevereiro, mas eu só comecei a obra em março. Então, mês 1 foi março, mês 2 abril, mês 3 maio, 4 junho, 5 julho e aí estou no último mês de obra, tá certo? Em agosto, 6 meses de obra. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo de um único item, por exemplo, esquadria, porta de madeira, tá? Vamos supor que essa casa tenha 10 portas e eu fiz a cotação em fevereiro e coloquei na minha planilha orçamentária 10 unidades a R$500, ou seja, o total do item portas seria R$5.000, de acordo com a especificação do projeto. Desses R$500, tá certo, por porta, eram R$400 do material, do insumo da porta, da caixa de porta, da minha fechadura, maçaneta, da porta completa, o kit. E R$100 do meu carpinteiro ou marceneiro para fazer a instalação por porta. Ou seja, eu teria um total de R$5.000, tá certo, para esse serviço, sendo R$100 da minha mão de obra, R$400 do meu material. Eu não estou nem colocando lucro. Se eu fosse colocar o lucro, eu ia aumentar aqui 20%, ia para R$600, tá certo? R$700. Estamos falando nesse momento só de custo, sem colocar o lucro do construtor, Karina. Certo. Preço de custo, tá? Ó, isso aqui eu estou pagando de mão de obra, isso aqui é o que eu estou pagando de material. O que acontece? Comecei o primeiro mês, tá certo? De um mês para o outro a variação é muito pequena. Ó, ok. No segundo mês, a gente já estava aquele negócio, isolamento social ou não, mas vamos supor, aumentou alguns itens, baixaram outro, eu consegui compensar. Aí começou a apertar a pandemia, começou a diminuir a produção e aqui as pessoas já começaram a ficar, mais ou menos, serviço eu perco, serviço eu ganho, um compensa o outro. E aqui, quando chegou junho, julho, agosto, o negócio enlouqueceu. Aí eu não poderia comprar as portas em fevereiro, a minha casa não estava coberta. Eu tenho um planejamento de compra. Eu não posso chegar para o cliente para comprar tinta da casa no primeiro mês de obra sem eu ter subido nem a alvenaria. Onde é que eu vou armazenar esse material? Não tem nem onde guardar. Então, planejamento da obra e o prazo está alinhado com os materiais também. Os materiais devem chegar na obra dentro do prazo. Por quê? Senão, podem roubar, podem danificar, pode perder. Se eu vou colocar as esquadrias no final, aquele kit de porta pronta, eu só vou colocar no último mês ou no penúltimo mês. Geralmente a gente bota na última etapa da obra para não danificar. Eu colocaria só no mês de agosto. Então eu começo a cotar em junho e julho. Chegou em junho, eu fiz a cotação que está lá R$550. Eu digo, eita, poxa, aumentou. E agora? Vou esperar para o mês que vem para ver se baixa. Pode ser alguma instabilidade. Quando chegou em julho, estava lá R$699. Só o insumo. E aí, quem que vai pagar essa conta? Presta para pensar. Presta atenção, já chega a gaguejei aqui. Se, na prática, isso aqui era o que estava previsto. Na realidade, eu vou ter agora 10 portas de R$699, tá certo? E outra, com um prazo de entrega só para 40 dias, porque está faltando insumo. Isso aqui, só isso aqui, gente, já vai me dar aproximadamente R$6.990. Ora, peraí, mas isso é só a porta e a mão de obra. Quando eu vier contar, eu vou ter um total aqui de R$5.000 que eu vou receber do cliente, mas quanto é que eu vou pagar somando a minha mão de obra e o material? Eu vou ter aqui em torno de R$7.000, vou botar embaixo, 900. R$8.000, né? Aproximadamente R$8.000. E aí, vai ficar faltando R$3.000. Vamos lá, vou botar aqui, vermelho. R$3.000. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Eu vou tirar do meu bolso, eu vou tirar do plano de saúde do meu filho, vou tirar do meu lazer.
para pagar esses 3 mil reais, sendo que eu não tenho culpa desse aumento de preço? Não foi falta de planejamento, não foi falta de engenharia. A engenharia não podia prever uma pandemia. E o cliente? Eu tenho que mostrar para ele isso. Eu vou dizer, doutor, veja só, quando eu fechei com você, eu fechei o preço da porta por 500 reais. Hoje a porta está bem mais cara. Aumentou quanto aqui? Aumentou 300 reais, ou seja, aumentou pelo menos 70% a 80%. Eu não vou estar fazendo conta aqui. E esse 80%, como é que eu vou pagar no meu bolso? É hora de eu sentar com ele e explicar isso aqui. Ó. A gente se planejou nisso. A gente precisa chegar num acordo para poder terminar a obra. E o cliente tem o bom senso de entender que apesar de ter aumentado, mas a porta é dele. A Pagando porta é mais dele. caro ou mais barato, a porta é dele, né? Vai ficar com ele. O que muito construtor de mau caráter, em vez de explicar, tá? De mostrar para o cara, o que é que ele faz? Ah, não, a porta era de 700 reais, eu vou pegar a porta mais fuleira que tem, aí pega a porta de madeira mista, daquela que vai ter cupim, que vai empenar, e aí o cliente nem vai ficar satisfeito, vai te esculhambar, você vai brigar com ele, mas você entregou a porta. Mas não era a porta que estava no projeto, não era a porta que a Fernanda tinha especificado. E aí? E agora? Agora começa a briga judicial, né? Agora começa o cacete de um indicar o outro. É melhor, quando chega nessa etapa aqui, você sentar com o cliente e dizer, a gente precisa fazer um reequilíbrio financeiro. Senão não dá para terminar a obra. Eu tô tendo a hombridade de vir aqui conversar com você, porque senão a gente vai precisar rescindir contrato. Eu vou parar a obra porque eu não vou pagar para trabalhar. Eu não tenho como tirar do meu bolso para trabalhar para você, tá? Então a gente até aqui eu consegui segurar. A partir daqui eu não consigo mais. Ou a gente se ajusta, ou a gente para a obra por aqui. Quando se o mercado voltar, se você quiser, você faz comigo, se não contrata outra pessoa, não tem problema nenhum. Só que cliente nenhum vai querer parar a obra, porque sabe que a obra parada é prejuízo, é depreciação. Então, é um acordo conjunto, é conversar. É a hora do cliente entender, né? Usar Aí, bom senso. o cara vai chegar para você e dizer, beleza, Felipe, vamos fazer o equilíbrio econômico, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar em tantos por cento o item porta. Um mês depois, do jeito que está o mercado, pode aumentar de novo. E aí, com que cara você vai chegar lá? Então, a solução é chegar para ele e dizer, olha, a porta aumentou 80%, preciso que você aumente 80% nesse determinado item. Você vai listar os itens e pedir a ele um percentual, que eu não recomendo na situação do mercado hoje. A instabilidade financeira é muito grande, tá? Eu preferia que você chegasse para ele e dissesse, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de você aumentar, vamos fazer por custo essas etapas que estão faltando, você compra o material e eu boto a mão de obra. Tá? Porque o material é você vai ver, você vai ter maior controle, vai ter clareza do que eu estou te passando, vai perceber que eu não estou te enrolando, que realmente é a realidade. Então, tu vai lá, tá certo? Compra o material, eu te indico os cantos e eu boto a mão de obra e a gente chega num consenso. Tudo bem?